Fala, querido aluno, querida aluna. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Quando eu tenho na cadeia carbônica só carbono e hidrogênio, nada mais. Carbono e hidrogênio constituindo a cadeia carbônica, formando um composto orgânico. E o hidrocarboneto, ou os hidrocarbonetos, são divididos em algumas classes e algumas regrinhas para a gente poder fazer a fórmula molecular do composto. Vamos lá? Ó, a primeira classificação de hidrocarboneto, alcano. O que é um alcano? Um alcano é um composto que tem, vamos lá, anota aí, alcano, cadeia aberta e ligação simples. Todas as ligações são simples, né? Então, eu tenho aqui o exemplo número 1, você pode notar que é um alcano. Tem uma formulazinha para contar carbono e hidrogênio, a relação de carbono e hidrogênio. Se ele for cadeia aberta e todas as ligações forem simples, a fórmula é CnH2n mais 2. Ó, mais 2 aqui, ó, por pequenininho. O que é esse N? É o número de carbonos. Então, se um composto tem 3 carbonos, ó, 1, 2, 3 carbonos, como é que você vai calcular o número de hidrogênio? Você vai fazer o seguinte, número de carbono, vou fazer aqui do lado, ó, C, 3. 3 porque são 3 carbonos. H, 2 vezes o número de carbono mais 2, ou seja, de hidrogênio aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, você sabe que esse composto, por ser aberto e ter só ligações simples, a fórmula dele é C3H8. Você pode conferir, ó. Faz aí. Vamos fazer o número de hidrogênio. Ó, uma ligação simples, faltam 3 hidrogênios. Aqui já tem 2 ligações, ó, faltam 2 hidrogênios. E aqui, uma ligação simples, faltam 3 hidrogênios. 8, certinho. Essa é a fórmula molecular do composto. A gente seguiu a ideia do alcano aqui, CnH2n mais 2. E se tiver uma dupla ligação? Se tiver uma dupla ligação, o que muda na fórmula? CnH2n. Um alceno, vamos lá, ele é aberto, mas tem uma dupla ligação. Então, essa dupla subtrai 2 hidrogênios. Está vendo na fórmula de cima ó, o que mudou? 2 hidrogênios a menos. Por quê? Quando faz uma dupla ligação, tem um exemplo aqui, ó. Dupla ligação. Você teve que tirar um hidrogênio do lado direito e hidrogênio do lado esquerdo. Então, você teve que subtrair ó, um hidrogênio de cada lado. Está aqui. Entendeu? Então, ó, desse lado aqui, só 2 hidrogênios. Aqui só um. Ó. Perceba, a relação da dupla com o número de hidrogênio. Cada dupla que entra subtrai 2. Então, isso é uma dica que eu vou te dar já. Ó, H3, fórmula do composto. Tem 3 carbonos. Fórmula do composto. Tem 3 carbonos. C3. Quantos hidrogênios? 6. H6. Ou seja, está seguindo certinho aqui a fórmula. Ó. CnH2n. Está aqui. CnH2n. E se ele tiver uma tripla? Ou se ele tiver duas duplas, chamadas de alcino e alcadieno. Alcino quando tem uma tripla. Alcadieno quando tem duas duplas. A fórmula subtrai 2. E aí é a minha dica. A dica de hoje é: aprenda apenas a fórmula do alcano. Do alcano. Qual é a formulazinha do alcano? CnH2n mais 2. E depois você vai subtraindo o número de hidrogênio de 2 em 2 de acordo com o que a cadeia vai tendo na cadeia. Então, funciona só se for hidrocarboneto. Para hidrocarbonetos, essa regra se aplica. Então, ó como é que funciona. Ao invés de você ficar lembrando as fórmulas todas, você vai fazer o seguinte. Ó. 3 carbonos, C3. Quantos hidrogênios ele teria se ele fosse um alcano? Bom, 2 vezes 3 mais 2, né? 2 vezes 3 mais 2 dá 8. Só que ele tem uma ligação aqui, ó, que a gente chama de ligação π, né? Uma ligação, subtrai 2. Ele tem mais uma ligação aqui, ó, que fez a tripla, subtrai outros 2, ó. Com quantos hidrogênios a gente fica, então? Subtraiu 4, então a fórmula do composto final é C3H4. Entendeu? Pôs uma ligação a mais, tira 2 hidrogênios. Mais um. E se for um composto desse tamanho, professor? Dá uma olhada aqui. Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Todas ligações simples. É só contar o número de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carbonos na cadeia. Tanto na principal quanto na ramificação. Você soma tudo. Quantos hidrogênios são? Seguindo a regra. 2 vezes 10,
mais 2. Então, 2 vezes 10, 20, mais 2, 22. Entendeu? Esse é do alcano. Mas vamos supor, trabalhando aqui as hipóteses, ó. Eu coloco uma dupla ligação aqui. O que que eu faço? Tiro 2 hidrogênios da contagem, da numeração aqui do hidrogênio. Aí eu coloco mais uma outra ligação dupla aqui. Tira outros 2. Ah, essa dupla agora não é mais uma dupla, é uma tripla. Outros 2. Você vai tirando de 2 em 2. Então, fica fácil de contar qualquer hidrocarboneto, tá? Por causa da ligação dupla, por causa da ligação tripla, você vai tirando de 2 em 2. Tudo bem? Vou deixar o original aqui, ó. O original aqui é um C10H22, sem as duplas, sem a dupla e sem as triplas. Vamos para esse exemplo que tem embaixo agora. O que mudou na cadeia de baixo? Ele é cíclico. E adivinha quando o composto fecha? Outros 2 hidrogênios saem. Por quê? Vou pegar aqui o primeiro exemplo. Imagina que esse carbono da ponta, o carbono número 1, vai fazer ligação com o carbono número 3 e a cadeia vai fechar. Esse carbono vai ter que usar uma ligação. E esse outro carbono também. Ou seja, um hidrogênio sai desse lado e um hidrogênio sai desse para que eles possam fazer um ciclo. Então, toda vez que você tem um hidrocarboneto que é fechado, tá? A cadeia ficou cíclica, ele não recebe mais o nome de alcano, alceno, nem alcino, ele recebe o nome de ciclano, cicleno, para dizer que é cíclico. Mas para você não ficar decorando mais fórmulas, faz assim, ó, comigo. São 6 carbonos aqui na cadeia fechada. 7 com esse, 8, 9, 10, 11 carbonos. 11 carbonos, vamos colocar aqui, ó, C11. Quantos hidrogênios ele me daria? Normal aqui, se ele fosse um alcano. Ele me daria 11 vezes 2, 22, mais 2, 24 hidrogênios. Só que a gente vai subtrair, conta comigo. Tem uma dupla aqui, ó. Tira 2 então, cada dupla. Tem mais uma ligação aqui, ó, que vai fazer uma parte da tripla. Tira outros 2. Tem mais uma ligação aqui, ó, né, que compõe a tripla. Menos 2. E ainda tem a cadeia que fechou. A cadeia que fechou subtrai 2. Quantos hidrogênios a gente tem que subtrair então? Ó? 2, 4, 6, 8 hidrogênios. 8 hidrogênios, a fórmula vai ficar como? C11 menos 8 ali, 16, não é isso? H16. Quer fazer a conta? Vamos contar aqui se é isso mesmo de hidrogênio? Ó. Acompanha comigo, vamos rabiscar o hidrogênio aqui. Ó. Esse carbono tem 3. Esse aqui tem 1, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui tem 1, ó, 13. 14, 15. 16. Aqui tem 1, ó, 16, bem na ponta. Viu? Esse aqui já faz 4 ligações. Tá certinho. C11H16. Olha a formulazinha aí. Sem ter que ficar contando todos eles. A gente vai direto pela regrinha. Entendido? Bons estudos e até a próxima.